noite a todos. É uma grande alegria receber a todos vocês para mais um momento de reflexão, de aprendizado sobre os ensinamentos de Jesus. E nós iniciamos com a leitura do texto número 5 do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E esse texto se intitula Com Amor e diz o seguinte: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para iniciar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades pessoais que irá passar. O caminho da evolução permanece cheio de espinhos. O trabalho será de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir nossa alma de caridade, que é o amor sublime, a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da mesma árvore. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovamos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha por um mundo melhor. Então, nesse momento, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos, mantendo nosso pensamento, nosso coração elevados ao nosso Pai, na sua infinita bondade, sabedoria, justiça, amor e misericórdia. Nosso pensamento elevado também a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso modelo. E nós pedimos a nosso mestre Jesus, amigo querido, que mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em teu nome para um momento de estudo e reflexão. Ampara-nos e nos ilumina no nosso esforço de renovação íntima, na busca da caridade desinteressada, na busca do conhecimento intelectual, para que a gente possa desenvolver o nosso lado moral. Que nós possamos deixar para trás as preocupações diárias e incorporar os aprendizados da noite em nossas vidas, dando assim mais um passo em nossa caminhada. Abençoe a todos nós, abençoe e ampare o nosso amigo Almir, palestrante desta noite, que seja em teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos auxiliam, mas sobretudo, em nome de Deus, o início dos trabalhos dessa noite. Que assim seja. Então hoje, nosso amigo Almir, que vem lá de Vargião, né? E vai proporcionar para a gente uma reflexão sobre a última viagem e um novo recomeço, né?
O título promete. Muito obrigada já antecipadamente, né, pelo teu deslocamento, sempre presente com a gente. Um abraço. Obrigado, Elisete. Boa noite. Esperamos que seja realmente uma boa noite, né? Que tenhamos a capacidade de transmitir um pouco daquilo que nós também aprendemos com aqueles nossos irmãos mais capacitados do que nós, dentro da doutrina espírita. Nós sempre começamos com uma mensagem trazida do momento espírita e intercalamos entre a mensagem inicial e o conteúdo do estudo da noite, e no final mais uma mensagem que nos leva a refletir na nossa ida para casa, né? Vejo em todos vocês muita gente bonita, não de corpo, mas de coração, porque existe uma luminosidade muito grande aqui dentro, né? E o importante para nós é sabermos que nós estamos numa casa espírita em busca do nosso aperfeiçoamento, da elevação do nosso espírito, da mudança de hábitos na nossa conduta diária. Era tarde da noite quando o taxista recebeu o chamado. Ao chegar, ele pensou em buzinar e aguardar, mas imaginou que alguém chamasse o táxi tão tarde poderia estar com alguma dificuldade. Saiu do carro, foi até a porta e tocou a campainha. Uma senhora idosa, pequena, franzina, com um vestido estampado, abriu a porta. Equilibrava-se em uma bengala e na outra mão trazia uma pequena valise. Ele olhou para dentro e percebeu que todos os móveis estavam cobertos com lençóis. Ele apanhou a mala e ajudou a passageira a entrar no táxi. Ela forneceu o endereço e perguntou: podemos ir pelo centro da cidade? Mas o caminho que a senhora sugere é o mais longo, observou o taxista. Não tem importância, afirmou ela, resumindo. Não tem pressa. Desejo olhar a cidade pela última vez. O taxista, que começara a dar a partida, desligou o taxímetro sutilmente. Olhou para trás, fixou nos olhos e perguntou: onde mesmo a senhora gostaria de ir? E ele a levou até um prédio na área central da cidade. Ela mostrou o edifício onde morava ou onde fora assessorista quando jovem. Depois foram a um bairro onde ela morou recém-casada com seu marido. Apontou mais adiante o clube onde dançou com seu muitas vezes. De vez em quando ela pediu que fosse mais devagar ou passasse em frente de algum edifício. Parecia olhar na escuridão, no vazio, suspirava e olhava. Assim, as horas passaram e ela manifestou cansaço. Por favor, agora estou pronta, vamos para o asilo? Era uma casa cercada de arvoredo e, apesar do horário, ela foi recepcionada de forma cordial por 2 atendentes. Ela se despediu do taxista. Quanto lhe devo? Cortesia. Você tem que ganhar a vida, meu rapaz. A outros passageiros, respondeu ele. Sensibilizado, envolveu-lhe um abraço afetuoso. Ela retribuiu com um beijo e palavras de gratidão. Você deu a essa velhinha um grande presente. Deus abençoe. Naquela madrugada, o taxista resolveu não mais trabalhar. Ficou a cismar, e se ele tivesse tocado a buzina 2 ou 3 vezes e ido embora?
E se tivesse recusado a corrida pelo adiantado da hora? E se tivesse querido tudo de forma apressada para ir para casa? Deu-se conta da riqueza que é ser gentil. 2 dias depois, retornou à casa de repouso. Desejava saber como estava a sua passageira. Ela havia morrido na noite anterior. Por vezes pensamos que grandes momentos são motivados por grandes feitos. Contudo, existem coisas mínimas que representam muito para uma vida. O importante é estar atento, a fim de não perder essas ricas oportunidades de dar felicidade a alguém, mesmo que seja um simples passeio pela cidade, uma ida ao cinema, uma volta pelo jardim, um bate-papo no final da tarde, atender um telefonema na calada da noite. Sejamos atentos para as coisas mínimas, os gestos quase insignificantes. Eles podem representar para alguém toda a felicidade. Nas palavras de Jesus, não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie humana ou outra pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir do momento ou da mesma divina. Por que dizer isso? Porque se nós falamos que o nosso Pai, Deus, a consciência universal, está em nós temos que ter a certeza de que o caminhar da nossa evolução passa necessariamente pela certeza de limpeza das nossas imperfeições. E só fazemos isso quando estamos de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. O que conta é o que passa e que vive dentro do nosso coração. As lamentações, as atribulações do dia a dia, as dificuldades nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, sejam elas materiais ou até mesmo físicas, devemos lembrar que somos imagem e semelhança daquele que nos deu a vida. E é diante disso que nós trazemos cá hoje uma palestra que foi publicada pela Associação Espírita Fé e Caridade em 13 de janeiro de 2021. Muito a ver com o que nós passamos na mensagem inicial. O recomeço, ele acompanha de certa forma, de uma forma bastante discreta, a nossa história como seres em evolução. E essa arte rege inúmeros ciclos naturais, como a reencarnação, os dias, entre outros, nos fornecendo novas oportunidades de crescimento, de aprendizado. E o tema encontra-se especificado ou específico no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Recomeço. O recomeço trata claramente do diálogo de Jesus com Nicodemos, apresentado no Evangelho de João, quando nos traz que, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. João 3:3. O que nós devemos buscar nessa mensagem dita por Jesus lá há 2000 anos atrás? Justamente porque essa passagem, ela aborda também nesse Evangelho, no capítulo 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, que Jesus trazia uma visão relacionada à mudança espiritual e à mudança de hábitos. É somente pela mudança das nossas atitudes, dos nossos hábitos, que nós nascemos de novo.
Porque nós passamos então a deixar de lado as nossas imperfeições, as nossas o ter e não o ser, quando nós devemos buscar sim ser e menos ter. E é somente pela mudança desses hábitos, dessas atitudes, que nós realmente vamos nascer de novo, porque no sentido do começo, nós conseguimos nos aproximar do reino dos céus, que tanto é propalado por Jesus nas suas parábolas, atingindo então a plenitude espiritual. Na obra Fonte Viva, Emmanuel nos ajuda a compreender essa passagem de João. Ele fala: renasça agora em teus propósitos, deliberações, atitudes, trabalhando para superar obstáculos que cercam e alcançam a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Fonte Vida, capítulo 56. Nós percebemos nas mensagens trazidas por Jesus que nós todos nos situamos muitas vezes no comodismo. Por sermos espíritos em evolução, é evidente que ainda não conseguimos ter o reino de Deus. A mesma amplitude e a elevação de Jesus. Mas por que é tão difícil seguir as orientações do recomeço? Joana de Ângeles conceitua a preguiça como a propensão para a inatividade, para não trabalhar também, conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, ainda caracterizada como negligência, moleza, tardança. Você encontra isso nos Conflitos Existenciais, capítulo 2. O que Joana de Ângeles mostra para nós, e isso passa por todos nós, muitos de nós hoje, inclusive para vir para o centro espírita, devem ter pensado assim: mas será que eu vou? O tempo está meio feinho, né? De repente eu vou pegar uma chuva pelo caminho. Nós nos esquecemos que Jesus pregava sob sol, terra, não tinha lugar para pousar, não tinha comida. E nunca ficou sem nada. Mostra claramente Jesus para nós de que nós temos que fazer por nós. Nós temos que limpar a nossa estrutura corporal, o comodismo, e colocar em prática as virtudes que tem o nosso espírito, embora estejamos num corpo de carne. Nós comentávamos hoje, eu e a minha esposa, de que Jesus, no começo da sua jornada, quando criança, era um menino levado, que se ateve com muitas coisas erradas, até receber a iluminação daquilo que ele veio fazer nesse mundo quando passou os 40 dias no deserto. Depois de lá, ele encontrou a luz da mensagem do nosso Pai, aquele que nós chamamos de Deus, e que hoje que nós sabemos que é a consciência divina universal, que está em nós e está em tudo. Dessa forma, meus irmãos, quando entramos nesses ciclos de repousos prolongados, da preguiça, do comodismo, nós acabamos realmente nos acomodando com o nosso estado evolutivo.
caminhando em sentido contrário à lei de progresso. Que bom que nós temos a oportunidade de estar numa casa espírita, recebendo orientação, e muitas vezes aquele que está aqui na frente, ou aqueles que vêm aqui na frente, sabem muito menos que vocês, mas tem missão a cumprir para estar aqui, pagar algo do passado que não fez de acordo. Meu garrão aqui na frente, né? Justamente porque existe uma lei pré-determinada, que é a lei do progresso, que todos nós vamos passar, cedo ou tarde. Não importa a maldade que você faz ou deixa de fazer. É necessário que se passem todas as etapas de um crescimento espiritual. Temos que passar por todas as etapas. O que é certo e o que é errado. Mas ai por quem o mal chegue. Quanto antes nós elevarmos a nossa condição espiritual, limpando as nossas imperfeições, mais cedo nós voltamos para o plano espiritual. Ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ficar aqui mais tempo. Eu não quero ficar mais tempo. Porque agora que eu sei que eu posso melhorar mais, né, Elisete? Me deixa mais um pouco, né? Porque quanto mais nós chegarmos aperfeiçoados no plano espiritual, temos que voltar para o mundo de provas e expiações. E se nós repetirmos tudo aquilo que nós fizemos até agora há pouco, ou até uns dias atrás, quantas coisas erradas nós fizemos todos os dias. Às vezes nós precisamos colocar em prática o que Santo Agostinho colocou, de rever a nossa área, porque nós erramos todos os dias e a maior parte do tempo do dia. E a necessidade que nós temos de estar ligados com aqueles que, como nosso irmão Marcos fala, os luzeiros dessa casa, os enfeitores espirituais, que devem nos cercar pelas nossas atitudes, que elas sejam atitudes de bondade, de amor, de caridade, que é isso que nos leva ao crescimento espiritual. Temos o livre-arbítrio. É o atributo do espírito, não é nada do corpo, que nos torna responsável por nossos atos e fornece amparo no sentido da arte de recomeçar. De acordo com Allan Kardec, o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento. O que é um dos atributos essenciais do espírito. As obras póstumas, no capítulo 3, o item 16, seguinte: assim, meus irmãos, do comodismo da nossa, depende da nossa vontade e das nossas ações. Justamente porque temos o livre-arbítrio. E se nós temos o livre-arbítrio, por que usá-lo de forma equivocada? Temos que nos perguntar: por que usar o livre-arbítrio para as coisas do bem? Eu costumo falar com Deus todas as noites, pedindo para Ele tirar de mim as características negativas do meu ego, substituí-las pelas características positivas do nosso ego, que nós precisamos do nosso ego. Então nós seríamos zumbis.
E falo com ele para que a crítica, o sarcasmo, o julgar, o denegrir, o gerar inimizades, a intolerância, o ódio, os ciúmes, as agressões, os impulsos violentos, os roubos, as falsidades, as relações desonestas e a difamação sejam substituídas pelo amor, pela bondade, pela caridade, pela paciência. Porque é isso que nós precisamos colocar em prática. Nós começamos um caminho como uma viagem e um novo recomeço todos os dias. Todos os dias começamos. Se olharmos para o nosso corpo físico, que é essa obra de arte feita por Deus, dada pelos nossos pais apenas como um instrumento, mas produzida por aquilo que vem da espiritualidade, nos é dado isso, e todos os dias há uma mudança no nosso corpo. E como isso se processa? Quem é o sabedor, o saber divino que faz tudo isso por nós? Só um: Deus, o nosso Pai, a consciência divina universal. Porque quando é produzido o nosso corpo, nós tocamos e extraímos de dentro de nós, lá no nosso consciente, onde está a partícula que nós extraímos do nosso Pai, na relação sexual do pai, da mãe, do homem e da mulher. E se nós tivermos consciência de que podemos citar todas as horas e em todos os dias 3 passos para o nosso autoconhecimento e o recomeço da nossa vida. Porque esse autoconhecimento, ele é o primeiro passo para atingirmos os reinos do céu. Como afirma aquele que eu falei antes, Santo Agostinho. No Livro dos Espíritos, na questão 919, no capítulo 12, conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Se pergunte você todas as noites: eu me conheço realmente quem eu sou? De todas as besteiras que eu fiz durante a minha jornada evolutiva até aqui, no meu caso, vou fazer 70 anos, foram certas ou foram equivocadas? O que eu preciso fazer para mudar aquilo que eu não estou fazendo de acordo com os ensinamentos de Jesus? Com relação à moralidade, com a relação à nossa consciência. Porque tudo é consciência tornada visível. Nós somos consciência. E se nós somos consciência, nós temos que saber que nós precisamos rememorar todos os dias as nossas ações para entrar no conteúdo que Jesus nos trouxe com tanta sabedoria. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E parece que nós nos esquecemos. Nós não vemos que está passando o tempo e nós, servindo de instrumento para análise individual do nosso progresso, esse autoconhecimento citado aqui agora há pouco, ele ajuda a identificar as falhas e as nossas imperfeições dentro de nós mesmos. Não no Felipe, não no Kid, né, Kid? Olha, o Kid está vindo aqui direto, hein? Eu acho que aquela chamadinha lá deu certo, né?
Então, meus irmãos, quando nós conseguimos compreender nossos defeitos, podemos começar a trabalhar para uma melhoria efetiva. É o que nós precisamos. O que nós fazemos muito, né? O que a gente faz muito. Parabéns para quem criou isso aí, Ana. O que nós fazemos muito é criticar, julgar, não perdoar e esquecer que nós erramos todos os dias. Todos os dias, todas as horas. Lembramos de orar? Lembramos de orar todos os dias? Alguém falou assim, né? Sim. Porque diante do trabalho duro, o crescimento moral e espiritual é um processo árduo que demanda realmente resiliência para nos manter focados no progresso. Mais uma vez, Joana de Ângeles nos esclarece. Esse espírito maravilhoso, né? Está sempre com Divaldo. O trabalho, porém, é lei da natureza, mediante o qual o homem forja, fabrica o próprio progresso, desenvolvendo as possibilidades do meio ambiente em que se situa. Capítulo 11 do livro Dos Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles e do Chico, né? O que traz Joana de Ângeles para nós, nessa mensagem do trabalho, que é uma lei da natureza, é para que nós entendamos que trabalho é tudo aquilo que se faz em prol de nós, mas em prol do outro. Trabalho não é só aquele que sustenta a tua família e você financeiramente. Trabalho é isso. Trabalho é os trabalhadores da casa que se interessam para ajudar os irmãos de caminhada. Trabalho é parar na esquina e conversar com um senhorzinho que ninguém ouve muitas vezes e precisa só de um pouquinho do empréstimo do nosso ouvido. Só um pouquinho. E nós nos esquecemos. Dia 16 tem alguém de aniversário, né? Meu amigo, meu ex-chefe, Darcy Veronese. 80? Você trabalhou nessa dia? Você ali? Não. Você mesmo. É. Que família é a tua? O Severo, o Vicente. Tu é muito parecido, por isso que eu pedi. Você vê que a gente não esquece a fisionomia das pessoas. Porque a ligação que a gente tinha no trabalho, e ainda tem depois do trabalho, é uma ligação de irmãos. Irmãos de caminhadas que buscam no dia, mesmo no seu trabalho, conhecer a intensidade daquilo que se vive em família. E família é tudo, não só a consanguínea, mas a família universal. Nós somos irmãos de caminhada. E nós nos esquecemos, todos os dias também. Se alguém me pedir alguma coisa agora, eu não tenho, não vou poder dar. Será que, numa conversa afetuosa, muitas vezes nós não podemos dar muito mais do que algo material para alguém que nos procura? O problema é que nós não sabemos mensurar o que é valor realmente. O valor que nós devemos ter em mente é o valor do amor puro para com os outros, para com os irmãos de caminhada.
Se silenciamos muitas vezes, é porque talvez o nosso crescimento ainda está retardado, mas também pode ser que esse silenciar é para deixar o mais bobo falar. Então não tente impor a tua sabedoria. Todos são sábios dentro daquilo que aprenderam até ali. E mais, lembrem-se que nós estamos numa condição dessa encarnação para reparar algo que não reparamos em outras. Isso pode nos colocar aqui, não o meu caso, mas o caso de muitos de vocês como os espíritos elevados, que estão só numa condição de reparação de algo que não repararam em outras encarnações. É isso que nós temos que ter em mente sempre, né? O amor de Deus, colocado por Jesus, quando Ele nos ensinou há mais de 2000 anos, né? Que Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso foi registrado por Mateus, lá no capítulo 22 a 37. Dessa forma, amando o Pai Celestial, aquele que nós falamos consciência divina universal, nós estamos devolvendo o amor por toda a criação feita por Ele. E em especial, o amor por nós mesmos. Amando, transformando os sentimentos de cobrança conosco mesmo, em esperança de melhoria e progresso. Para nós nos amarmos, nós temos que começar a limpeza dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Porque o sentimento que brota de dentro de nós deve ser um sentimento de amor, que quando sai da nossa boca, saia com poder de mudança para quem recebe e mudança para nós que estamos colocando para fora. Não com reclamação, não com injúrias, não com falsidades, né? Os dois maiores exemplos que nós temos trazidos nessa palestra de hoje é o exemplo do recomeço de Nicodemos. Quem leu o Evangelho sabe do que eu estou falando. A história de Nicodemos, ela pode nos servir muito bem como inspiração se nós buscarmos um novo recomeçar. Nicodemos, ele é descrito como sendo o príncipe dos judeus, o senhor das leis, sabia tudo, né? Havia lá entre os fariseus esse homem, Nicodemos, né? E esse título demonstrava a sua posição social como um membro do Sinédrio, doutor da lei, que tudo sabia, né? No entanto, o ensinamento de Jesus chegaram até Nicodemos, e ele então contraria o que seria esperado de um doutor da lei na época. Estudioso e conhecedor da lei de Moisés, ele vai em busca de orientação com o mestre. E o que ele recebe, João narra isso no capítulo 3 também, versículo 2. Este foi ter uma noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele? No restante do diálogo, do seu diálogo com Jesus, os conceitos de renovação e recomeço se fizeram extremamente presentes, evidenciando que nunca é tarde para compreendermos os ensinamentos da lei do amor trazida por Jesus. Essa foi o primeiro sinal de um recomeço trazido por Jesus. O outro é do Paulo de Tarso, né?
a história de Paulo de Tarso nos inspira muito bem, né? Que era Saulo, né? Depois se tornou Paulo, e foi um dos apóstolos que mais se destacou junto às mensagens de Jesus. E ele havia passado por muitos sofrimentos, muitos sacrifícios, até a entrada de Damasco, né? Quando Jesus apareceu para ele. Ele era um defensor ferrenho da religião, mas não o que era certo, o que era errado. E nós sabemos que não se fala em religião, se fala em bem ou mal, né? Jesus pregava o bem, ele não pregava uma religião. E ao se tornar então apóstolo Paulo, ele desenvolveu um trabalho extremamente elevado, tornando-se um dos apóstolos que mais transmitiu ensinamentos depois da morte de Jesus. Quem não leu ainda, eu sugiro que leia o livro Paulo e Estevão, que narra toda a história de Paulo, Saulo de Tarso, depois Paulo, né? É maravilhoso, é uma história fantástica para se ler. E para nós encerrarmos então, hoje nós vamos com mais uma mensagem do Momento Espírita. Aquele homem de cabelos brancos, trazendo no rosto as profundas marcas que o tempo esculpiu, certamente tinha acumulado muitas experiências no decorrer de tantos anos. Difícil calcularmos quantos sorrisos, quantas lágrimas havia contemplado aquele velho rosto cansado e quase sem expressão. Empregara seu tempo de juventude construindo o futuro e amparando a esposa e os filhos. Agora que suas forças físicas estavam diminuindo e o corpo quase não obedecia aos comandos do cérebro, ele foi viver com um dos filhos, a nora e o neto de 6 anos de idade. Sentia-se um intruso naquele lar. Tinha saudade da esposa que havia retornado ao mundo dos espíritos há alguns anos. Nos primeiros dias, o vovô se sentava à mesa para fazer a refeição, junto com os familiares. Mas a nora não estava gostando de que aquele velho de mãos trêmulas derramasse alimentos sobre a mesa e no chão. A visão embaralhada e as mãos que tremiam deixavam rolar algumas ervilhas, derramavam o leite do copo, sujavam a toalha, emporcalhavam o assoalho. Não suportando o que qualificaram como uma grande sujeira, o filho e a nora providenciaram uma mesa pequena e colocaram no canto da sala. Ele deveria comer lá sozinho, pois além de tudo, o barulho das suas mastigadas rudes também incomodava o jovem casal. O velho homem ele havia quebrado 2 pratos, e por isso passou a comer numa tigela de madeira, por ordem de seu filho. O neto era a única pessoa que se aproximava do avô. E só ele percebia que, de vez em quando, uma lágrima rolava discretamente daquele olho ou daqueles olhos que cada dia mais perdiam o brilho. Apesar de pouca idade, o garoto sentia que as lágrimas eram por causa do abandono e da solidão que tentava animá-lo com sua alegria infantil. Numa noite em que o casal conversava na sala de jantar, o pai notou que o menino lidava com pedaços de madeira e outras sucatas jogadas no chão. E lhes perguntou interessado: filho, o que está fazendo com essas madeiras? O filho respondeu com doçura e inocência da sua pouca idade: estou fazendo 2 tigelas de madeira, uma para você e outra para a mamãe. Quando eu crescer e vocês forem morar comigo, precisarão delas. As palavras do garoto foram um golpe para os pais, que ficaram mudos por alguns minutos.
Depois entenderam a lição e grossas lágrimas rolaram dos seus olhos. Naquela mesma noite, na hora do jantar, o marido foi buscar seu velho pai e trouxe para se sentar à mesa e usar as talheres e pratos como ele mesmo. Sem entender o que estava acontecendo, aquele homem de cabelos brancos e rosto marcado por dores da alma pôde novamente fazer parte da família, apesar das mãos trêmulas e da visão embaralhada. Os pais são os espelhos vivos dos filhos que neles buscam o norte para suas vidas. Lembremos sempre de que eles nos observam e seguem as nossas pegadas. Por essa razão, vale a pena deixar marcas de luz e exemplos dignos a serem seguidos. Pensemos nisso. Se mostrarmos para nós mesmos como nós vivenciamos a vida em família ao longo da nossa jornada evolutiva, o tempo que nós convivemos com os nossos pais e nossos irmãos, nós vamos ver que deixamos muito a desejar. Talvez nós não o colocamos para o lado, tirando-os da mesa. Mas as nossas atitudes no dia a dia é a mesma coisa de termos relegado a eles, deixando-os de lado. Pelas nossas atitudes, quando nós nos esquecemos que nós somos família. Por mais que doa no coração, por mais que nós passamos a refletir de que algo aconteceu na minha família no passado. Talvez como essa história, mas muito próxima dela, quando o pai ou a mãe repetiam as mesmas coisas e nós nos retirávamos, ou fazíamos de conta que não ouvíamos, ou encobríamos a voz deles com os nossos assuntos. Porque isso acontece com nós depois de uma certa idade. Mas por que isso? Porque os filhos estão numa outra geração de vida, têm outras coisas para colocar em prática na sua encarnação. São espíritos mais evoluídos do que nós. Então nós, pessoas com mais idade, esperamos a nossa vez de falar quando estivermos em grupo familiar. Porque se nós quisermos colocar em prática a nossa palavra antes da deles, não vai dar. Eles não vão aceitar. A geração é outra. Mas nós não podemos nos esquecer que a última viagem, depois vem o recomeço. A última viagem é aqui e agora. Porque talvez ao sair da porta, eu vou para outro recomeço. Ninguém sabe o dia. Sabemos que vamos. Mas quando? Depende da espiritualidade. Obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigada, Almir, pela belíssima reflexão que você nos trouxe. E nós vamos então agora para a última parte do nosso trabalho dessa noite. Nós vamos aplicar o passe. O passe é uma transmissão de energia. Para isso nós vamos diminuir um pouquinho as luzes e vamos pedir para que os trabalhadores se coloquem aqui ao redor para que a gente possa então ler a nossa mensagem final. Então
de olhos fechados, mantendo o pensamento elevado e bastante sintonizados com a reflexão trazida pelo nosso palestrante. Hoje eu levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia eu vou ter hoje. Posso reclamar que está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus por ter um lar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar a forma. Tudo depende sempre só de mim. Que assim seja. Então, nós agradecemos a presença de todos, convidamos para a palestra na próxima semana, 20 horas, na quinta-feira, e que Jesus nos acompanhe no retorno aos nossos lares, no encontro com os nossos familiares. Boa noite.